Vou falar um pouquinho com vocês sobre a função materna, amém? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a função materna. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra? Eu vou pedir para vocês abrirem a palavra de Deus em Gênesis 2. Gênesis 2, a partir do versículo 18. Nós vamos ler vários versículos aí no livro de Gênesis, mas a gente vai começar por esse, mas é tudo pertinho, vai ficar fácil para vocês procurarem. Então vamos lá, Gênesis 18. É Gênesis 2, 18. Gênesis 2, 18. Amém? Então fala assim: E disse o Senhor: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Agora nós vamos lá para Gênesis 2, 24. Gênesis 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Agora vamos para Gênesis 3, 16. Gênesis 3, 16 fala assim: A mulher, ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Depois, próximo, é Gênesis 2, 20. Vamos ver se eu passei lá, que eu anotei errado aqui. Isso, é esse mesmo. Assim, o homem deu... Peraí. Não é esse daí não. Mas eu vou ler o que aqui eu anotei certo, eu só marquei a referência errada. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Agora vamos ler Gênesis 4, 1. Gênesis 4, versículo 1. Fala assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, irmãs. Aleluia, Jesus. Eu quero fazer só uma oração antes de começar. Senhor Deus, Pai amado, que o Senhor me capacite neste momento, ó Deus, para trazer a Tua palavra. Deus, a mensagem sempre é maior que o mensageiro, Deus. Neste momento, Pai, eu peço que o Senhor diminua mesmo, eu a cada dia mais, ó Pai, e que prevaleça o Teu querer, a Tua vontade, a Tua palavra. Senhor, eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Eu sei que eu estou aqui, Senhor, sempre pela Tua graça, ó Pai. É uma honra, um prazer, do qual eu jamais serei merecedora, Pai. Por isso, eu Te dou graças e Te louvo nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Nessa passagem de Gênesis, fica claro praticamente a maioria das nossas funções maternas. Desde a criação, Deus estabeleceu as funções maternas. Amém? Então, nós vamos falar de 5 funções. A Mayara vai colocar ali a imagem para mim. Nós vamos falar de 5 funções. A primeira função é ser adjutora. Ezer. Vamos repetir juntas? Primeira função, ser adjutora. Ezer. A segunda função, ser mãe. A terceira função, nutrir, amamentar. A quarta função, forjar o caráter dos filhos. Sua identidade, através do ensino da palavra de Deus
e do relacionamento com Deus. E a quinta função é liberá-los. Glória a Deus. Então, eu vou começar a falar sobre a primeira função. A primeira função, então, lá estabelecida em Gênesis 2:18, fala assim: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Irmãs, a palavra adjutora, ela vem de uma palavra chamada Ezer. Eu já ministrei sobre isso em outro culto de mulheres. E Ezer, ela tem as versões no português que quer dizer ajudadora idônea. Uma ajudadora que lhe seja idônea, alguém que o auxilie e lhe corresponda, alguém que lhe preste a ajuda adequada. Então, a grande motivação da criação da mulher foi, primeiramente, o companheirismo. Por isso que o Senhor falou: não é bom, Adão, que você esteja só. Então, a nossa primeira função é ser companheira. Porque o homem não podia ficar só. Se ele não podia ficar só, ele precisava de uma companhia. E quem foi essa companhia? Eva. Então, a nossa primeira função é ser companheira, é ser Ezer. Uma companheira idônea, uma companheira adequada para todos os momentos. Auxiliadora, apta, capaz, moralmente correta e competente. Tudo que Deus determina na nossa vida, Ele determina porque Ele sabe que nós somos capazes de cumprir o que Ele está determinando. E se Ele determinou que Adão teria uma companheira, é porque Ele sabe que nós somos capazes de ser essa companheira. Então, eu sou capaz de ser Ezer, porque está declarado na palavra do Senhor. E você é capaz de ser Ezer. Você é capaz de ser essa companheira, porque está declarado e a palavra do Senhor não muda. Fala para a irmã que está do seu lado: irmã, você é capaz de ser Ezer. Você é uma companheira. Então, irmãs, a nossa primeira função é ser esposa. A nossa primeira função é ser esposa. Dá um glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o seu desejo tem que ser para o seu marido e não para os seus filhos. O que nós vemos muito que acontece, principalmente após o nascimento dos filhos, é que essa função, ela perde o seu princípio. Nos primeiros meses, depois da chegada do bebê, é totalmente compreensível, é aquela loucura. Quando eu cheguei com o Thiago Júnior em casa, eu não sabia nem o que fazer com a criança. Eu nunca esqueço. Eu achei que ia ser a coisa mais fácil. E minha sogra falava assim: você não vai para minha casa? Eu lembro que eu falei desse jeito. Ela ficou inconformada de eu não querer ir para a casa dela. E eu falei assim: não, imagina. Gente, é assim, ó. Vou chegar, dar o peito, ele vai dormir e eu vou ficar nas nuvens com ele. Eu achava desse jeito. Eu achava que era exatamente isso. Que a gente ia dormir o dia inteirinho juntos, que eu ia ficar lá vendo ele sorrir, que eu ia trocar a fralda sorrindo, que eu ia descansar. Ai, que ilusão! A pior coisa, o que mais afeta as mães no início do cuidado dos filhos, depois do nascimento da criança, o que mais afeta as mães é o cansaço, a falta do sono. A falta do sono não, a gente tem muito sono. A falta de dormir. Sono a gente tem abundância, só que a gente não consegue dormir. A gente não tem tempo para dormir. E aí eu lembro que eu acho que todo mundo que chegava em casa falava assim: nossa,
Você tá bem? Eu nunca esqueço o dia que o Ponês e a Cibele chegaram em casa, eles viraram para mim e falaram, amiga, tá tudo bem? Eu nem sei que cara eu tava, mas eu devia estar péssima. E aí um dia a pastora e o pastor depois do culto foram visitar a gente. Aí eu lembro que o pastor, ele foi o que teve mais sensibilidade, ele virou e falou assim, mãe, falou para a pastora, a Natália não tá bem não? Aí já era quase 10h30 da noite, eles já tinham ido embora. Não, eles estavam lá ainda, eu cochichei com o Thiago e falei assim, amor, eu quero ir para a casa da sua mãe, é melhor. Aí eu falei assim para ela, aí já começa a chorar, né, porque os hormônios estão daquele jeito. Dinka, eu preciso ir para sua casa, desculpa, eu não estou aguentando. E aí foi aquela correria, imagina, 10h30 da noite, saí com uma criança recém-nascida, eu tinha ficado 1 semana e meia em casa, depois eu já me entreguei. Fui para a casa dela, aí eu tinha, nossa, daí foi uma bênção, gente, foi céu na terra na minha vida. Porque eu tinha a pastora Regina, eu tinha a Simone, eu tinha o pastor, eu tinha a Soraya, vixe, tinha a minha mãe. Foi uma bênção, nossa, foi tudo que eu pedi para Deus. Então, irmãs, às vezes, as mulheres, eu sempre falo isso no encontro de gestantes. O grande erro nosso é que hoje a mulher, ela se acha muito independente. E ela acha que ela não precisa de ajuda. A minha avó fala que as mulheres ficavam de quarentena. As tias cuidavam, elas ficavam deitadas 30 dias, tomando canjinha e ninguém deixava fazer nada. Era só ali amamentar. Só que nós, mulheres modernas, a gente não quer, né? Porque a gente dá conta. Então, às vezes, a gente sofre porque a gente não aceita ajuda. Para quem ainda vai ter o próximo filho, para quem ainda não é mãe, aceite ajuda, receba na sua vida. Então, a gente fica muito cansada, é normal no começo entender isso, que nos primeiros 3 meses, às vezes demora mais, viu? Porque quando fez 3, eu fiquei assim, é agora que vai parar de ter cólica? Fiquei olhando, mas não foi bem nos 3, não, demorou mais um pouquinho. No começo é normal a gente ter esse esgotamento e não conseguir dar a atenção necessária para o marido. Mas, irmãs, tem que comparecer. Não dá para deixar o homem ali 6 meses esperando, tá? Pede para Deus, fala com a médica. Por quê? Sabe, irmãs, a gente acha que a gente não é normal. A gente acha assim que o que está acontecendo... A gente fica com vergonha de falar, sabe? Às vezes a gente fica assim, ai, então, mas não adianta. O neném nasceu, mas eu não estou com vontade. Eu não tenho vontade nenhuma. Então, você precisa falar com a médica. Por quê? Às vezes o hormônio não está regulado. Quando eu comecei a tomar um remédio... Quando eu parei de amamentar, eu comecei a tomar um remédio que tirava totalmente a minha vontade. Vocês estão entendendo de que vontade eu estou falando, né? Tirava totalmente a minha vontade. Daí eu falei assim, meu Deus, esse remédio aqui não é de Deus, não. Aí eu liguei para a médica e falei, ó, eu não quero esse remédio. Aí ela falou, fica sem. Depois que ficou sem, voltou tudo ao normal. Então, você precisa fazer algo por você. Conversa com a médica, procura ajuda, porque o desejo precisa voltar. Ora, pede para Deus, Deus, eu preciso comparecer, eu preciso voltar para a minha função. Eu preciso. É sério, irmãs. É muito sério. A gente atende muitos casais, muitos homens reclamam que depois do nascimento dos filhos, as esposas não estão comparecendo no papel delas. Tá? E Deus não se agrada disso. Quem se agrada disso é o diabo. Porque as brechas são abertas. Até na sua vida, irmã. Até na sua vida, essa brecha é aberta. Não é só na vida do homem, não. Tá bom? Então, a partir do momento que a nova rotina familiar é estruturada, a dinâmica da família também precisa voltar a ser estruturada.
Então, o bebê nasceu, tá tudo lá, bonitinho, já tá dormindo, já não tá tendo mais cólica, tá tudo certinho, então precisa voltar à rotina. E a dinâmica, a estrutura da família precisa ser estabelecida para essa criança. Como a Carol falou, eles são numa fase que eles são esponjas. E eles precisam absorver o quê? A dinâmica familiar. Ele precisa absorver a estrutura da família segundo a palavra de Deus. Então, o homem, o pai, precisa ser colocado, apresentado a essa criança como o cabeça do lar. Amém? Lá em Efésios 5:23. Abra a palavra de vocês, lá em Efésios 5:23. Vai colocar aqui no telão também. E fala assim: porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, irmãs, é o seu marido que é o cabeça do lar. E isso precisa ser passado para os seus filhos. Porque o seu marido, ele tem a função difícil e importante de amar sua esposa como Cristo amou a igreja. E de proteger os filhos e instruírem eles para fundar a próxima geração. Então, a criança precisa ser apresentada a essa figura do pai. Porque quando o bebê nasce, com quem que é o primeiro contato do bebê? Com a mãe. Quem vai amamentar e nutrir essa criança nos primeiros minutos de vida? Então, quem vai ser a primeira pessoa que o bebê vai conhecer? A mãe. E como que essa criança vai conhecer o pai? O pai, ele vai ser reconhecido depois. O relacionamento com o pai acontece depois do nascimento. Mas o pai precisa ser para esse filho a representação da lei, de ser a cabeça da família. E a mãe também, além de ser companheira, depois de ser companheira, depois dela ser mãe, ela tem a função de fundar o pai na vida dessa criança. Ela tem a função de fundar o pai na vida dos seus filhos. O pai afirma sua paternidade ainda quando os filhos são bebês. Como? No olhar da mãe para esse pai. Quando a mãe olha para esse filho, quer dizer, quando a mãe olha para este pai, ela está afirmando: este é o seu pai. A Mayara vai colocar um slide lá. A mãe, ela legitima a liderança do pai. A mãe legitima a liderança do pai ao direcionar o seu olhar, o seu cuidado, ao submeter-se a esse pai. Quando ela faz isso, ela afirma para os filhos, ela afirma para a criança: este é o seu pai. A mãe funda o pai à medida que ela afirma o pai para a criança. Mas talvez você vai falar assim: mas Natália, como eu vou legitimar um pai que não cumpre o seu papel? Como eu vou legitimar um pai que não cumpre o seu papel? A tendência feminina e feminista atual faz com que a mulher se torne autoritária e dominante no seu lar. Quando o homem não atende suas expectativas, ela tende a diminuí-lo, assumindo para si a função deste pai. Ela passa a ser a representante da lei e as decisões são tomadas sempre por ela. Nossa, Natália, como você sabe de tudo isso? Porque eu já fui assim. Eu já fui essa mulher.
Por isso que eu sei de tudo isso. Mas, irmãs, isso é uma desfunção familiar. Por isso que a gente está aqui hoje para aprender, amém? Isso é uma desfunção familiar. É uma mudança na dinâmica familiar estabelecida na Bíblia. Depois a gente reclama que a gente está cansada, que estamos sobrecarregadas. Só que quando deveríamos encorajar o nosso marido, quando deveríamos ser companheiras, quando deveríamos ser Ézer, alguém que o auxilie e lhe corresponda, que lhe dê a ajuda adequada para que ele cumpra o seu papel, o que a gente acha mais fácil fazer? Ir lá e fazer o papel dele. A gente acha isso mais fácil. Porque, gente, o relacionamento é difícil. E nós estamos ficando cansadas. O nosso tempo, as pessoas do nosso tempo, nós estamos ficando cansadas dos relacionamentos. Sabe, a gente está ficando sem paciência de conversar, de pôr os pingos nos is, de resolver os problemas juntos. Entende que nisso você não está sendo companheira? Porque quando você domina a situação, você faz prevalecer a sua vontade. Por que você toma o lugar do seu marido? Porque você quer que aconteça do seu jeito. E você não sabe esperar e você não sabe encorajar este homem. Então, o desejo que devia ser para o seu marido passa a ser apenas para você. Passa a ser apenas para a sua vontade e passa a ser, muitas vezes, apenas para a vontade dos filhos. E aquele homem fica lá, como um objeto. E por isso que nós estamos vivendo tempos de declínio da função paterna. E a culpa não é só dos homens. A culpa é nossa, que não temos sabedoria para ser Ézer. Não temos sabedoria para encorajar esses homens e ajudá-los a assumir o seu papel e a sua função. Fala para a irmã que está do seu lado. Primeiro esposa. Depois, mãe. Irmãs, se o seu lar está desse jeito que eu estou falando, a dinâmica familiar precisa ser restabelecida. E você precisa voltar para a sua função de origem. E as irmãs que estão solteiras? São mães, mas são solteiras. As boas novas de Cristo vêm com esperança de uma nova vida para vocês. Amém? Tenha fé que no nome de Jesus vocês serão esposas novamente. Amém? Eu profetizo, eu declaro na vida de vocês. Amém? Vocês estão aprendendo, porque em breve vocês serão esposas novamente para a honra e glória do Senhor. Amém? E o caso de pais que são divorciados. O que a gente faz? Irmãs, os meus pais são divorciados. Eu tinha 15 anos quando meus pais divorciaram, 14. E mesmo assim eu sofri, porque o divórcio é sempre um sofrimento para a vida de qualquer filho. Não importa a idade, né? A gente nunca fica feliz. Só que o que os pais não entendem, nem eu entendia isso. Quando eu parei para pensar é que realmente eu falei, nossa, é mesmo. Quando eu não era casada ainda e as pessoas perguntavam para mim, quem é sua família? Eu nunca falei assim, eu não tenho família, meus pais são divorciados. Eu sempre falei, minha família é meu pai e a minha mãe. Mesmo que vocês estejam divorciados, vocês entendem que vocês ainda são famílias para esse filho? Essa função não vai mudar. Não vai mudar a sua função de mãe e não vai mudar a função daquele homem de pai.
Portanto, o filho, ele precisa entender que essa estrutura familiar ainda existe. E vocês têm ainda uma responsabilidade maior de trazer segurança para os filhos, porque eles já estão inseguros com o que aconteceu. Então, vocês têm uma responsabilidade, um peso ainda maior de trazer essa segurança. Por isso que o bom relacionamento entre vocês é fundamental para os filhos. É muito importante haver respeito e cada um respeitar a função do outro. Se de repente você está aqui, você é divorciada e tem filho, entenda que você precisa cumprir o seu papel de mãe, mas deixe o pai do seu filho cumprir o papel de pai. Converse, tenha um bom diálogo, tenha uma amizade, tenha um bom relacionamento, né? Já aconteceu. A gente sabe, irmãs, que isso, né, não é o que Cristo, o que Deus estabeleceu como família, a gente sabe, né? Mas se aconteceu, não quero te julgar jamais, mas o que eu quero que você entenda é que você precisa, mesmo nessa situação, cumprir o seu papel de mãe, o que lhe cabe como mãe, e deixar aquele pai cumprir o papel dele de pai. Porque esse pai, ainda que ele não conviva com esta criança, ele vai ser para essa criança, continua valendo aquele princípio, o que você falar dele. Então, fale bem, não fale aquilo que ele é para você, mas fale para o seu filho aquilo que ele tem que ser para o seu filho. Sabe, aquilo que você sabe que os meus pais nunca falaram mal um do outro. Então, fale bem, fale aquilo que aquele homem tem que ser, aquilo que ele, mesmo que ele não é irmã, vai profetizando. Fala assim, ó filho, seu pai é uma bênção. Quando seu filho fazer uma coisa boa, fala, olha, nisso daqui você é igual ao seu pai. Porque quando o filho, ele não tem essa estrutura, essa base, essa disfunção traz sérios problemas de relacionamentos depois. Então, isso é muito importante. Amém? Agora, nós vamos falar da terceira função, que é nutrir, amamentar. Então, como eu falei lá para vocês, logo nos primeiros minutos de vida, a mãe cumpre o seu papel, a sua função de amamentar. Ainda que muitas mulheres, né, não consigam amamentar, mas todas sempre tentam. E essa função, o que a gente precisa entender é que essa função vai durar por muito tempo. Por quê? Todo mundo no lar precisa ser nutrido e alimentado. Dá para deixar o marido e os filhos sem comida? Não dá. Vai tudo morrer de fome. Então, vamos lá ler Provérbios 31, 15. O Provérbios da mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa, gente, deixou um trabalhão para a gente. Não é fácil ser igual a ela. Mas, se Deus declarou que essa mulher virtuosa existiu ali na palavra, ela também pode existir nas nossas vidas. Nós podemos ser como essa mulher virtuosa. Então, fala assim lá em Provérbios 31, 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ô, glória! Essa segunda parte não está rolando ainda, não. Dá as tarefas para todas as suas servas. Mas a primeira parte recebe aí em nome de Jesus. Então, irmãs, até nessa função de nutrir e amamentar, você precisa, com carinho, com amor, agradar o seu marido. Vamos ser sinceras, tá? A gente só está em mulheres aqui. Quem não gosta de cozinhar, levanta a mão. Precisa ter vergonha, mas eu também não gostava.
Quem aqui faz por obrigação? Assim, tem que fazer, por isso que eu faço. Agora, quem assim ama cozinhar? Tipo, nossa, adoro cozinhar. Oh, glória, eu recebo essa unção. Eu recebo. Ó, quem não tem aí, recebe, em nome de Jesus. Irmãs, eu tenho uma tia minha que ela vai para São Paulo, 5h30 da manhã, aí ela volta de São Paulo, cheio de roupa, porque ela vende roupa, com as malas lotadas, 6 horas da tarde, e ela fala assim, ai, vou fazer uma sopa bem gostosa pra gente, com uma empolgação que me dá até... Eu falo assim, meu Deus, mas andou em São Paulo o dia inteiro, ainda chega com essa empolgação para ir no mercado, comprar um leite. Nunca esqueço o dia que ela fez ainda uma sopa super empolgada. Eu falei, meu Deus, essa ama cozinhar mesmo. E ela fala, adoro cozinhar. Vem comer aqui em casa, essa parte eu adoro, quando ela me convida. Só que depois você tem que dar um mel, sabe? Aí ela fica lá, e aí, tá gostosa? E o TJ, você tá gostando da comida da tia? Mas tem mulheres que têm prazer em cozinhar. Que bom, irmãs, isso é muito bom. Mas, ó, como a Carol falou, a internet tem seus pontos positivos. Pega uns vídeos no YouTube, entra nos canais de culinária, troca receitinhas pelo WhatsApp. Às vezes eu posto lá nos stories um franguinho assado com a casquinha crocante que a minha avó ensinou a fazer. Tem que assim, gente, tem que se atualizar. Tá? O Thiago fala assim, nossa, Natália, a única pessoa que eu conheço que enjoa de... Vocês não ficam enjoadas, às vezes, da comida de vocês? Você fala assim, ai, já estou enjoada, eu quero fazer uma coisa nova. A minha mãe, toda vez que vai lá em casa, fala que está enjoada da comida dela. Acho que é só para ir lá comer a minha. Mas irmãs, a gente tem que entrar na internet, agora tem o YouTube que ensina a cozinhar, eu aprendi muitas coisas no YouTube. Mas então essa função é sua, amadas. Seu marido, quem aqui o marido não sabe cozinhar, levanta a mão. Agora na marra, o Thiago aprendeu a fazer arroz. Na marra. Aprendeu também a fritar o bife e pôr o feijão no micro-ondas para descongelar. Mas assim, gente, eu já falei pra vocês, tá? Senão vocês vão achar que a pastora Regina não ensinou ele a cozinhar. É que ele não gostava mesmo, só que assim, ele sabe arear a panela melhor que eu, ele sabe lavar a louça melhor que eu. Então assim, não dá, gente, não dá pra ter o pacote completo, tá? Aceitem. Aceitem que não dá pra ter o pacote completo. Mas a função de cozinhar, irmãs, é sua, é minha. Tá? Não adianta querer passar essa função para o marido. Se o marido cozinha, levanta a mão para o céu e agradece que ele veio com um extra. Ele veio com um extra, tá? Mas essa função não é dele não, tá bom? Não precisa ficar cobrando. É o que eu falo, com jeitinho a gente consegue tudo, entendeu? Com jeitinho eu consegui que o Thiago fizesse arroz. Então é com jeitinho, entendeu? Com submissão, você pode conseguir aí um progresso nessa área. Mas essa função é sua, amém? Então vamos para a quarta função agora. Forjar o caráter dos filhos, sua identidade através do ensino da palavra de Deus e do relacionamento com Deus. Vamos abrir a palavra, nós vamos ler 2 versículos. Se você, ou você leia lá também no telão. Em Gênesis 8, 21. Gênesis 8, 21. E fala assim, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Agora nós vamos ler Provérbios 22, 6. Fala assim, esse é muito conhecido. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E mais um versículo lá em Deuteronômio 6,
do 6 ao 9, fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Também as trarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Glória a Deus. Tem um livro que eu amo esse livro. Eu leio ele, às vezes eu abro lá o capítulo, leio de novo, eu leio ele. É bem pequenininho, depois eu vou ver se eu consigo comprar ele direto da editora, de caixa fechada, para vender para vocês. Aqui, daí a gente faz um preço bem mais barato para vocês. O preço que eles fizerem lá, a gente repassa para vocês. Chama As 7 Necessidades Básicas da Criança. E, nesse livro, uma dessas 7 necessidades básicas é: as crianças precisam de Deus. Os nossos filhos precisam de Deus. Deus determinou, aqui em Deuteronômio, Deus determinou aos pais a função e a responsabilidade do ensino religioso aos filhos. E o lar é a instituição em que as crianças são educadas no caminho que devem seguir. Como a Carol falou, não é função da escola, nem dos avós, nem dos tios. É função dos pais. E é função sua, é função materna. Amém? Precisamos ensinar o Evangelho de Cristo aos nossos filhos. Mas, além disso, precisamos praticar em nossos lares. Porque as palavras religiosas, elas só têm valor para uma criança quando essa palavra é experimentada no lar. Isso, a experiência no lar, dá o significado dessa palavra para a criança. Quem falou isso foi Kennel Lamb. É na família que recebemos o treinamento para todos os papéis e funções que vamos ocupar na vida. Agora a Mayara vai colocar ali uma frase. Um pai não pode simplesmente, o pai e uma mãe, não pode simplesmente dizer a seu filho qual caminho que ele deve seguir. Caso sua influência deve ter valor, o pai deve ser tudo o que espera que o filho seja. Os pais não devem apenas conhecer o caminho e mostrá-lo. Eles precisam igualmente seguir esse caminho. Quem disse isso foi o John no livro das 7 Necessidades Básicas das Crianças. Então, irmãs, os nossos filhos precisam de Deus. Só que eles precisam ver Deus nas nossas vidas. O Thiago Júnior, ele está com 4 anos. E aí, essa semana, conversando com o Thiago sobre esse tema, e a gente chegou à conclusão de que ele, com 4 anos, ele já sabe distinguir quando nós estamos brigando, discutindo, ou quando nós estamos só conversando. Às vezes a gente, assim, eu e o Thiago, a gente conversa muito. Eu falo mais que o homem da cobra. Minha mãe fala isso desde criança para mim. Aí, então a gente fala, às vezes a gente discute assuntos assim da Bíblia, mas quem vê parece que a gente está brigando. Mas é sério, a gente só está conversando. E ele sabe que a gente só está conversando, o Thiago Júnior. Mesmo que a gente está assim, falando, mas eu não concordo, não sei o quê, ou que eu estou falando um pouco mais alto, e ele também, que às vezes a gente até altera nas nossas discussões, mas assim, é tudo passivo, tá, gente? Não é briga. Aí a gente fala assim, nossa, a gente está falando alto, né? Sabe assim, com aquela conversa que empolga? E ele sabe que aquilo não é briga. Porque quando a gente começa a discutir, ele já fala assim, vamos parar, vocês dois? Com essa discussão? Aí a gente já olha um para o outro e fala assim, tá certo, filho. Aí a gente dá aquela olhadinha assim. Depois a gente conversa, né?
Embora a gente não tenha, assim, brigas feias, porque eu não tenho problema em ser sincera com vocês, irmãs, a gente tem que ser sincera. Mas, às vezes, né, você tá ali nervosa, aí, até que o Thiago Júnior, ele já sabe até o jeito de eu falar. Quer dizer, todo mundo lá em casa já sabe quando eu tô de TPM. Irmã, seus filhos, seu marido sabe quando você tá de TPM? Agora, eu fico preocupada com as irmãs que têm filhas. Imagine, todo mundo na adolescência, assim, as filhas, com a esposa. Coitado desse marido e desses filhos. Gente do céu. Quando eu e a minha mãe ainda morava junto, a TPM era, o caos na nossa casa. Eu escutei a moça que trabalha comigo falando assim para a filha dela essa semana no telefone. Filha, calma, você tá na TPM, né? Então, o Thiago Júnior, ele já sabe, com 4 anos, ele pega e fala assim para mim, mãe, por que você está falando assim? Aí eu, filho, desculpa, é que a mamãe estava um pouquinho estressada. E você dá aquele sorrisinho. Aí você volta a ter domínio próprio. É assim, irmãs, tem que ser assim. Você tem que, volta lá, Espírito Santo me ajuda. Então, os nossos filhos, ele vê um agir cristão em nosso lar. Quando a gente fala assim, tô agindo errado, vamos lá, desculpa. Ele vê um agir cristão nas nossas vidas. Quando nós encerramos uma discussão, né? Quando nós pedimos perdão, quando a gente aceita, né? A gente cede, quando a gente aceita a vontade do outro. E a verdade da palavra de Deus, uma vez que eles experimentam essa vivência, experimentam essa palavra, essa vivência da palavra de Deus no lar, aquilo fica encucado na vida deles. Nós temos, irmãs, que crer que a nossa influência sobre os nossos filhos é muito mais forte que o mundo. Quem veio ontem aqui na palestra? A doutora Caroline de Filipe, ela contou a história da Bela Adormecida. Eu achei super interessante. Porque o que ela falou? A Bela Adormecida foi amaldiçoada e ela não podia colocar o dedo numa agulha. Só que aí os pais dela, em vez de explicarem assim para ela, filha, você tem uma maldição, você não pode pôr o dedo em nenhuma agulha, senão você vai morrer. Eles pegaram e esconderam todas as máquinas lá de tear, de costura, esconderam. Só que uma sempre fica. E aí, quando ela viu aquela agulha, ela nunca tinha visto aquilo, ela ficou super curiosa e pôs o dedo. Então, nós pais temos esse desejo de criar os nossos filhos numa bolha, de livrar eles de todo o mal, de não deixar que eles passem por nenhuma dificuldade, manda tirar todas as agulhas porque meu filho não pode sofrer. Em vez de explicar, conversar, mostrar para o filho que o mal existe, a consequência, mostrar, ensinar, é mais difícil, né? Então a gente quer protegê-los, colocá-los numa bolha. Só que nós precisamos... Você crê na palavra do Senhor? Então você precisa acreditar e crer que essa palavra que está sendo ensinada e vivenciada no seu lar é muito mais forte do que as influências do mundo. Você precisa acreditar nisso. O evangelho, irmãs, dentro da nossa casa, ele precisa ter coerência. Ele tem que ser transmitido com vida, ao ponto dos nossos filhos falarem, o que nós temos aqui dentro de casa é muito melhor do que nós temos lá fora. Porque senão fica aquela criança que só conhece o demônio. Deus ela não conhece, porque tudo é do capeta. Aí ela conhece mais o demônio, o capeta, do que a Deus. E aí, sabe como que ela não vai falar de Deus na escola dela, ela vai falar do capeta. Porque daí até lá na escola ela vai começar a falar assim, isso é do capeta. Aí começa a sofrer bullying, porque os pais não têm sabedoria de instruir os filhos na palavra. Não tem fé na palavra, tem mais fé no mundo. E uma coisa que eu não esqueço foi quando a pastora Safira veio aqui,
que ela falou assim: o seu filho não vai respeitar um Deus que você não respeita. Sabe, irmãs, a gente troca a vida cristã facilmente por outras coisas. Surgiu uma festinha de aniversário, um casamento, uma festinha na escola. Não que você não deva ir, mas, irmãs, precisa ter a prática cristã. Precisa ter um dia, pelo menos na semana, que toda a família vá junto na igreja e a família fique junto no banco, louvando, adorando, e a família receba a palavra. Se você trabalha, só pode vir no culto de domingo com a sua família, mas não troque o dia de você e a sua família vir na igreja por nada. Não troque esse dia. A última vez que eu troquei esse dia, eu não consegui nem aproveitar onde eu estava. Mas o Espírito Santo ficou pesando. Não, o Espírito Santo não pesa, a culpa pesa. E eu pedi perdão, amargamente eu me arrependi. E depois daquele dia eu nunca mais troquei. Creio, eu tenho fé que o Senhor vai me capacitar para nunca mais trocar. Então fala para a irmã que está do seu lado: irmã, não troque por nada o dia de servir na casa do Senhor com a sua família. Amém? Irmãs, a sabedoria está na maneira com que os pais se comunicam. Vamos abrir lá em Efésios 6:4. A Mayara vai colocar lá para a gente, Efésios 6:4. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter muita sabedoria. Amém? Efésios 6:4 fala assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, irmãs, nós precisamos ter sabedoria. Instruir, conversar, dialogar, conviver, tudo faz parte da formação do caráter e do indivíduo. Não é na escola, não é função dos avós. Essa função é sua mãe. Recebe ela no nome de Jesus. Amém? E a última função, a função 5, essa eu ainda não passei, mas eu espero estar apta e capaz quando chegar a minha vez, que é liberá-los. Quem aqui já liberou os filhos? Levanta a mão. É difícil? Irmãs, a Mayara vai colocar uma outra frase. Olha que legal essa frase. Mãe é uma função especial que, junto com o pai, é desempenhada com prazo determinado para acabar. Gerar um filho, nutrir, cuidar, formar o seu caráter, sua identidade, seu valor pessoal, prepará-lo para a vida e liberá-lo como adulto independente para construir a próxima geração. Quem falou isso foi a pastora e doutora Ilma Cunha. Isso, geralmente, é muito mais difícil para a mãe do que para o pai, essa função de liberar. Só que o seu filho, irmã, o meu filho, ele precisa ser independente. E quando ele for independente, volta lá ao versículo de Gênesis: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O ciclo começa. Você findou uma geração. Só que para deixar pai e mãe e se unir, homem e mulher precisam estar e ser independentes. Os nossos filhos precisam ser independentes, financeiramente e emocionalmente. Filhos que dependem financeiramente dos pais, filhos que dependem emocionalmente dos pais, isso também gera disfunção familiar. Então, irmãs, nós precisamos trabalhar
todas essas funções maternas, porque nós estamos formando um indivíduo que precisa ser apto e capaz de enfrentar as dificuldades do mundo. Entregue o seu filho pronto, apto, instruídos em valores morais e espirituais, maduros para enfrentarem qualquer dificuldade. Se a estrutura, a dinâmica, a função familiar estiver correta e firmada na palavra, seus filhos terão recebido a base para chegar na fase adulta preparados. E você, irmã, vai sentir o prazer que eu ainda não senti, mas que eu vou sentir em nome de Jesus. O prazer, o consolo e a satisfação de ter cumprido a sua função. E quando os filhos vão, nós ficamos com os nossos maridos, juntinhos, só os dois novamente. Por isso que a gente não pode deixar de cuidar desse homem em nenhum momento, porque é ele que vai ficar do nosso lado quando os nossos filhos forem. E, irmãs, eu já fico me preparando assim, eu nem vou sofrer, porque daí que eu vou curtir meu marido mesmo. Vai falando isso aí no seu interior, vai pedindo para Deus te preparar. Não é uma função fácil. Nenhuma das nossas funções maternas não são fáceis. São árduas, exigem grande responsabilidade física, exige muita entrega física, exige muita entrega psicológica, exige muita oração e joelho no chão, mas em Cristo, todas nós somos fortalecidas e capacitadas para cumprir as nossas funções. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus.